Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é A Casa de Deus, a Porta dos Céus. O título da terça-feira, o direito de primogenitura. E o versículo, Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. Nesse dia, nós podemos desfrutar de Tuas misericórdias, Senhor, que sempre se renovam. Nós não merecemos a Tua misericórdia. Ainda assim, dia após dia, o Senhor tem usado de misericórdia para com cada um de nós. Também tem nos dado a sua superabundante graça, que tem fluído até nós como um rio de água viva, nos trazendo tudo o que Tu és, tudo o que Tu tens, Senhor, Tuas riquezas insondáveis. Senhor, nós só podemos Te louvar, Te agradecer, Te dar toda a glória por tudo o que Tu és e por tudo que o Senhor fez por nós, todo o sofrimento que o Senhor passou para que hoje nós pudéssemos desfrutar de tamanha riqueza, para que hoje pudéssemos ser um espírito com o Senhor. O que o Senhor fez nos deu o direito de ser filhos de Deus e nos deu também o direito de primogenitura, e nós não queremos de forma alguma deixar isso de lado. Pelo contrário, queremos avançar para o reino, conquistar aquilo que o Senhor reservou para nós. Por isso, Senhor, cada dia fala conosco, pois a Tua palavra nos dá direção, nos ilumina, nos admoesta. Tua palavra é que faz a Tua obra, a Tua palavra é o que nos transforma. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o direito de primogenitura. O que significa isso, não é? Então, vamos para a história de Esaú e Jacó. Você deve se lembrar bem. Vamos resumir o que aconteceu. Como nós vimos no final da segunda-feira, Isaac desposou Rebeca e essa era estéril. E o que Isaac fez? Isaac orou ao Senhor. E quando ele orou, então, o Senhor tornou Rebeca fecunda e ela engravidou de gêmeos. Esses gêmeos eram Esaú e Jacó. Esaú saiu primeiro e Jacó logo em seguida saiu segurando o calcanhar do irmão Esaú. E por isso ele recebeu o nome de Jacó, que significa aquele que segura o calcanhar ou um suplantador. No decorrer da história, irmãos, nós vemos que Jacó ele tinha um forte desejo pela primogenitura. Já Esaú, que tinha a primogenitura, não deu muita atenção, nunca deu muita atenção a isso. Em determinado momento, a Bíblia nos mostra que Jacó cozinhava, ele estava fazendo um cozinhado de lentilhas, quando Esaú chega do campo esmorecido e ele pede para Jacó: olha, eu estou a ponto de morrer, deixa eu comer desse cozinhado para recuperar as forças. E ali, irmão, Jacó, ele viu uma oportunidade. Uma oportunidade, irmão, se você olha com os olhos humanos, você percebe que Jacó, ele tentou puxar o calcanhar, suplantar, puxar o tapete do irmão ali. Então ele fez uma proposta para Esaú. Ele disse: olha, você me vende o seu direito de primogenitura, em troca eu te dou esse cozinhado. E Esaú, irmãos, por mais absurdo que pareça, Esaú concordou. Então aqui nós vemos o quanto Esaú não se importava com aquilo que ele havia recebido. E essa história, irmãos, ela é uma história que se relaciona muito conosco. Por quê? Quando você vai para o capítulo 9 de Romanos, Paulo está falando sobre a eleição de Deus. Que Deus ele tem misericórdia de quem ele escolhe ter, de quem ele quer ter misericórdia. E ali ele cita Esaú e Jacó, dizendo: o mais velho será servo do mais moço, e amei Jacó, porém me aborreci de Esaú.
Nessa história, irmãos, nós, os gentios, somos Jacó. Por quê? O primogênito de Deus seria o povo de Israel. Ele é que tinha, como Paulo desenvolve ali em Romanos, o povo de Israel, é que tinha tudo, tinha as promessas, os patriarcas, deles descendia o Cristo. Então era como a figura de Esaú. Mas o que o povo de Israel fez? Em João capítulo 1, versículos 11 e 12, fica muito claro. Veio para o que era seu. Aqui está falando do povo de Israel. Mas os seus não o receberam. Assim como Esaú desprezou o direito de primogenitura, Israel desprezou Cristo. E o versículo de João continua dizendo: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E é o que ocorre conosco. Só que agora nós irmãos, aqui estamos com o direito de primogenitura em mãos. E nós não precisamos, como Jacó fez com Esaú, nós não precisamos usar de artimanha contra ninguém. Isso foi Deus quem nos deu. E agora fica um ponto na história, um ponto de interrogação que cada um de nós precisa considerar. Então, o que é o direito de primogenitura? Nessa parte, irmãos, é importante lembrar o que o Senhor disse à igreja em Filadélfia. Ele disse: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A coroa é o que dá direito a reinar, é o que mostra essa pessoa é rei. E você vai ver, você vai perceber hoje que o direito de primogenitura para nós, irmãos, está relacionado com o reino. Vamos entender primeiramente o que o primogênito herdava, o que ele ganhava. Então, o primogênito, irmãos, ele ganhava 3 coisas. Primeiro, a porção dobrada da terra. Segundo, a bênção de Deus, que é o sacerdócio. E terceiro, a realeza, que se relaciona com o governo, com o domínio. Se Jacó não tivesse herdado o direito de primogenitura, então não seria Abraão, Isaque e Jacó. Seria Abraão, Isaque e Esaú. Mas quis o Senhor que, ao invés de Esaú, Jacó fosse o primogênito. E aí, os filhos de Israel, que era Jacó, não é? Se tornam o povo, os cabeças do povo, ou seja, da nação de Israel, da qual surgiria o Cristo. E veja, irmãos, essas 3 coisas, a porção dobrada, o sacerdócio e a realeza, todas eram para o primeiro filho de Jacó, que era Rúben. Mas Rúben também perdeu o direito de primogenitura, irmãos. No primeiro livro das Crônicas, capítulo 5, versículo 1 e 2. Quanto aos filhos de Rúben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Então vejamos, Rúben é um outro exemplo de alguém que perdeu o direito de primogenitura. E você vai perceber o seguinte, eu vou fazer até um parênteses aqui. O que Rúben fez, irmãos? Veja, Deus, ele se importa muito com a questão da autoridade. Rúben, ele profanou o leito de seu pai, tomando uma das suas mulheres. O que Rúben fez, irmão, foi desafiar a autoridade do pai, como se ele se fizesse como o próprio pai, na mesma importância que o pai. Com Noé e os filhos de Noé aconteceu algo parecido. Quando Cã desafiou a autoridade do pai, expondo a nudez do pai, ao invés de receber a bênção, ele recebeu maldição. Nós temos vários exemplos na Bíblia, irmãos, que mostram quanto Deus leva em alta conta a questão da autoridade. Até o apóstolo Paulo, em Atos 23, quando ele estava perante o Sinédrio, ele levou um tapa do sumo sacerdote. E aí ele não sabia que aquele que havia agredido era o sumo sacerdote. Então ele disse para ele: Deus há de ferir-te, parede branqueada.
Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Veja, irmãos, ali você podia dizer, não, mas aquele sacerdote, a autoridade de Deus era Paulo. Os sacerdotes não tinham mais autoridade. Mas, continuando, eu estou lendo Atos 23, 4. Os que estavam ao seu lado disseram, estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Veja, irmãos, Paulo aqui, ele foi humilde, ele reconheceu a autoridade. Paulo sabia, irmãos, desse princípio da autoridade. No versículo 5 ele respondeu, não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Veja, irmãos, isso é Novo Testamento. Por que eu estou tocando nesse ponto? Porque aí você vê uma característica importante de Jacó e de Esaú. Jacó, irmãos, apesar dele ter esse ímpeto em passar os outros para trás, Jacó era alguém que sabia obedecer àquele que estava acima dele. Veja alguns exemplos. Quando a mãe de Jacó, Rebeca, ela escutou a conversa de Isaac com Esaú, ela foi até Jacó. Ela sabia, irmãos, ela tinha ouvido a profecia de que o mais velho serviria ao mais moço. Ela estava ciente, irmãos, que essa era a vontade de Deus. Então ela vai até Jacó e diz, olha, agora é a sua oportunidade, você vai até o rebanho, você me traz 2 cabritos, eu vou fazer uma comida saborosa para o teu pai, e você vai levar a comida para o teu pai, e você vai ganhar a bênção. E aí nessa hora Jacó falou para a mãe, mas mãe, Esaú é cabeludo, eu sou liso, se o meu pai me apalpar, eu vou passar por zombador aos olhos dele. Aí ela disse, respondeu-lhe a mãe, eu estou lendo Gênesis 27, 13. Respondeu-lhe a mãe, caia sobre mim esta maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-mos. Ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe. Então veja, Jacó era alguém, irmãos, que sabia obedecer. Veja outro trecho. E agora você pode comparar a obediência de Jacó com a desobediência de Esaú. Então veja, quando Jacó já tinha recebido a bênção, Esaú já sabia o que ele tinha feito, então Jacó estava fugindo. Isaac chamou Jacó e deu uma orientação para ele, deu uma ordem, não é? É igual para nós, irmãos, a palavra de Deus para nós é uma ordem. Então ele disse para Jacó, vou ler agora capítulo 28, versículos 1 e 2. Isaac chamou a Jacó e dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo, não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E o que Jacó fez? Ele fez exatamente o que o pai e a mãe haviam ordenado. Agora, a continuação da história, veja, no versículo 6, vendo, pois, Esaú, que Isaque abençoara Jacó, e o enviara a Padã-Arã para tomar de lá esposa para si. Olha agora, e vendo que ao abençoá-lo, lhe ordenara, dizendo, não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padã-Arã, sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. Quer dizer, ele ouviu a orientação do pai. Ele podia, irmãos, até estar nervoso, revoltado pela situação, mas a questão é, ele devia obedecer. O que ele fez? Ele fez ao contrário do que ele sabia que era a vontade do pai e da mãe. Então, daqui, irmãos, você começa a perceber as características de Jacó, as características de Esaú. Se nós, irmãos, queremos seguir adiante, se nós queremos conservar o direito de primogenitura, nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos ser obedientes. A rebelião, a desobediência, isso não faz parte do caminho de Deus.
E Deus nunca vai abençoar se nós tomarmos esse caminho. Muito bem, vamos falar agora da primogenitura. Por quê, irmãos? Veja, vamos voltar aos filhos de Israel. Rúben, então, era para ser o primogênito. Mas como eu disse, você percebeu o que ele fez? Não é só uma questão uma questão da carne, uma questão sexual, perdão pelo termo, mas é o desafio à autoridade do pai. Então a primogenitura, como eu disse, o primogênito herdava três coisas, não é? A porção dobrada da terra. Para os filhos de Israel, essa porção dobrada da terra foi para José. Então você não encontra, por exemplo, a tribo de José. Por quê? Porque para José foi porção dobrada. Na verdade, para os filhos de José. Então você tem as tribos de Manassés e Efraim, que são filhos de José. Então ele herdou uma porção dobrada da terra de Canaã. A realeza foi para Judá. E por isso, irmãos, o Senhor Jesus nasceu da tribo de Judá. O rei vem da tribo da realeza. E por fim, o sacerdócio foi para a tribo de Levi. E aqui, irmãos, tem um grande princípio para nós. Quando a tribo de Levi herdou o sacerdócio, então eu vou tocar nesse ponto rapidamente. Quando Moisés subiu ao monte para receber os 10 mandamentos, você deve se lembrar, ocorreu aquela situação do bezerro de ouro. E quando ele desceu, ele viu que o povo de Israel estava adorando aquele bezerro. Ele então, Moisés, se colocou de pé na entrada do arraial. Isso está em Êxodo 32. E ele disse: quem é do Senhor, vem até mim. E todos os filhos de Levi foram até ele. E aí ele deu uma ordem para os filhos de Levi, uma ordem difícil, irmãos. Ele disse assim: cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. Aqui principalmente aqueles que se envolveram com o bezerro de ouro. Isso aqui, irmãos, por que eles herdaram o sacerdócio? Foi aqui, exatamente por essa atitude. E essa atitude, irmãos, é uma atitude de forte posicionamento pelo Senhor, mesmo que para isso seja necessário que nós abandonemos amigos, convívio de pessoas, para nos posicionar do lado do Senhor. Há pessoas que estão na nossa vida, às vezes até familiares, que ao invés de nos levarem para o Senhor, tentam nos levar a coisas do mundo, a coisas contrárias ao Senhor. Aí você pode pensar assim: não, mas é meu amigo, é meu parente, coitadinho. E aí você vai dando atenção, vai dando atenção, vai dando atenção. De repente você se vê envolvido com as mesmas coisas que essa pessoa fazia. Veja, irmãos, eu já vi isso acontecer diversas vezes com jovens. Nós precisamos ser absolutos ao Senhor. Nesse trecho de Êxodo 32, versículo 29, Moisés ele diz assim: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje a bênção. Então é uma questão de consagração total ao Senhor. Se há alguém que tenta levar você para longe do Senhor, tenta levar você para algo que você sabe que o Senhor abomina, então nesse momento o melhor é, como Moisés disse, você corta. Por quê? Isso vai ser bênção para você e no futuro pode ser bênção até para essa pessoa. Paulo, ele falou muitas vezes sobre nós amarmos os irmãos, nós amarmos as pessoas. Ele mesmo disse que ele fazia de tudo por amor ao Evangelho, mas o mesmo Paulo, irmãos, ele tinha um limite, ele tinha uma linha, ele sabia, daqui não pode passar. Por exemplo, em Romanos 16, no versículo 17, ele diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Veja, aqui
É o mesmo apóstolo que falou sobre amar, é o mesmo apóstolo que falou sobre buscar as pessoas, sobre apacentar os irmãos, cuidar dos irmãos. Mas aqui, irmãos, ele estabelece uma linha. Por quê? Porque se você deixar que aquele que provoca divisão, que provoca escândalo, cada vez mais fique próximo, uma hora é você que vai estar envolvido nisso. Então ele diz, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Olha o 19, pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal, e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Então isso é um grande princípio para nós. Para encerrar, irmãos, veja só. Então vamos aplicar agora a questão da primogenitura para nós, certo? Então, o que a primogenitura nos traz? A porção dobrada da terra, o sacerdócio e a realeza. Hoje, irmãos, nós já podemos desfrutar desses 3 itens. Por quê? Porque como filhos de Deus, todos nós temos o direito de primogenitura. Mas a questão é, aí eu volto no capítulo 3 de Apocalipse, conserva o que tens. Nós estamos conservando, irmãos, o que nós temos, o nosso direito de primogenitura, ou nós vamos vender esse direito de primogenitura ao longo do nosso viver? E veja, você pode se perguntar, o que significa a porção dobrada da terra? Porção dobrada quer dizer, veja por exemplo os filhos de Israel, todos tiveram uma parte da terra, mas José, através dos filhos, teve porção dobrada. Todos os filhos de Deus, todos nós, recebemos de Cristo como nossa porção, como nosso desfrute, como nossa terra, nossa boa terra. Nós temos a vida da igreja e todos nós vamos participar da Nova Jerusalém na eternidade. Isso está garantido, quer dizer, isso é uma porção da terra. Agora, se você até o fim conserva o seu direito de primogenitura, seguindo a direção do Senhor, quando o Senhor voltar, então perceba, nós todos hoje temos a mesma porção, certo? Mas quando o Senhor voltar, aqueles que perseveraram, que conservaram o direito de primogenitura, eles vão ter uma porção dobrada, porque eles vão entrar para o reino. Não são todos os cristãos, irmãos, que vão desfrutar da posição de reis, de co-reis com Cristo no reino milenar. Isso é só para quem conservou o direito de primogenitura. Isso é só para quem tem a porção dobrada da terra. Então eu vou repetir, ou melhor, eu vou ler aqui na página 44, o primeiro parágrafo, para ficar claro. Todos nós temos essa porção, a porção igual da terra, repartida de Cristo. É lógico que quanto mais nós trabalhamos na boa terra, mais nós desfrutamos tesouros que essa boa terra tem. E no final, quanto mais você laborou, mais você tem, aí você vai ganhar ainda a porção dobrada, que é o reino. Veja só, em nossa realidade atual, a primeira porção representa o que recebemos na terra, na igreja. Cristo é a porção da terra que já recebemos para nela laborar e dela desfrutar. Ao emergir na palavra, ao fazê-la circular como vida, desfrutamos dessa terra e o resultado do desfrute da boa terra é alegria. Hoje trabalhamos na boa terra e colhemos os frutos desse trabalho na igreja. Depois, por desfrutarmos dessa porção no viver da igreja, emergindo na palavra, lutando pelo reino, fazendo a vontade de Deus, na era do reino receberemos a segunda porção, o direito de reinar com Cristo por 1000 anos. Essa é a porção dobrada. Todos os cristãos recebem a primeira porção, mas muitos desprezam a primogenitura, amando o mundo e lutando por coisas terrenas. Os que não valorizam a primeira porção vendem seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas e perderão a segunda porção. Então eu acredito que ficou claro aqui, não é? E com relação, irmãos,
os dois outros itens, a realeza e o sacerdócio. Isso nós também desfrutamos hoje, mas ainda numa porção pequena, se comparado à porção que nós vamos desfrutar no reino milenar, como diz o versículo 20, aliás, o capítulo 20, versículo 6 de Apocalipse, versículo que nós lemos na terça-feira. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão, olha só, sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Então veja, irmãos, ali no reino milenar nós vamos ter o ápice do nosso direito de primogenitura. Assim como o primogênito, ele só desfrutaria de vez do seu direito quando o pai morresse. O Senhor Jesus morreu para nos dar esse direito. E quando ele retornar, irmãos, ele vai nos dar essa experiência do ápice do direito de primogenitura. Agora, imagina se você, no meio do caminho, vender esse direito e aí se encontra com o Senhor no tribunal de Cristo de mãos vazias, sem nada, porque você vendeu por um cozinhado de lentilhas. Sabe, irmãos, isso pode ser qualquer coisa, pode ser, não é só coisas ruins, pecado, nada, pode ser até questões válidas, questões como a nossa subsistência. Às vezes a gente aplica a nossa vida inteira atrás de uma condição melhor nessa terra e para viver 50, 60, 70 anos bem e joga fora 1000 anos de gozo na presença do Senhor, reinando com Cristo. Se você pensar, é a mesma troca que Esaú fez. Aquela hora que ele estava morrendo de fome, aquele cozinhado parecia que ia salvar a vida dele. Mas se você parar para pensar, irmão, se ele aguentasse talvez mais um pouco, entrasse em casa, conseguiria comida. Ele não iria morrer de fome naquele exato momento, irmãos. Às vezes, as tentações que se apresentam diante de nós, elas parecem que, se eu não aproveitar agora, nunca mais vou ter. Não, irmãos. Nós precisamos de clareza no nosso objetivo, foco no nosso objetivo, assim como Jacó tinha. E Jacó foi auxiliado pelos seus pais, Jacó foi trabalhado pelo seu tio Labão. Com Labão, irmãos, a gente vê Labão sempre com um aspecto negativo, mas se você prestar atenção, irmãos, por Jacó ter se sujeitado também a Labão, é que ele teve as experiências, ele provou da disciplina, mas também do amor do Senhor e da bênção. Ele percebeu o quanto o Senhor estava com ele. Então, mesmo nas coisas negativas que se apresentam diante de nós, irmãos, se nós temos uma visão clara, nós vamos perceber o quanto o Senhor está cuidando de nós, o quanto a bênção do Senhor está conosco, o quanto nós precisamos perseverar, principalmente agora, irmãos, que nós estamos no final dos tempos. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no YouTube, no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.